Oi, oi, pessoal. Boa noite para quem tá entrando aí já. Quem estiver entrando, vai me dando um oi aí para eu saber quem tá aqui comigo. Oi, princesa. Minha filha tá aqui também. Adriano, Marcelo, Patrick, Valesca. Bom, pessoal, vou aqui iniciando aqui só falando para vocês porque que eu resolvi escolher esse tema, tá? Enquanto o pessoal vai entrando aí. Vocês estão me ouvindo bem? Só me dá um retorno aqui para eu saber se vocês estão me ouvindo, se tá tudo ok, tá? Então, eu resolvi escolher esse tema porque eu vejo no consultório, né, muitas pessoas. Obrigada, Júlia. Eu vejo muitas pessoas aí no consultório, né? Vamos dizer aí que 80% das pessoas com grande dificuldade aí em relação ao doce, né? Então, por isso que eu resolvi trazer esse tema. Além do mais, a gente tem muita gente aí na internet, né, proibindo tudo, né? Então, tudo ai, não pode comer doce, não pode comer pão, não pode comer tal coisa. Então, tem muitas proibições e pouca gente ensinando como você ter o controle, né? Se fala muito de equilíbrio e poucas pessoas ensinam como ter esse equilíbrio, como ter esse controle quando você tem que fazer as exceções, né? Então eu resolvi falar aí um pouquinho sobre o doce mesmo, até para ensinar vocês, né? Porque não adianta a gente restringir, a gente ficar sem comer. A gente tem que aprender quando comer, o quanto comer e como fazer para ter esse controle, para não perder o controle na hora de comer, né? A Júlia falou aqui que normalmente é o doce, mas essa semana é o pão com mortadela, Ju. Mas é isso aí, tudo a gente tem que ter controle, né? É o doce, é o pão com mortadela também, não tem problema a gente comer de vez em quando, né? É tudo a gente ter o controle. Então a gente aprender a ter esse equilíbrio aí não tem problema nenhum, tá? E vocês trouxeram o docinho de vocês pra gente conseguir depois no finalzinho fazer aí a degustação correta do doce. Quem tá com doce aí já fala aqui pra mim que doce que trouxe pra nossa live. E não come ainda também. Deixa ele lá pro finalzinho que aí eu vou fazer aqui com vocês como que vocês têm que comer. Tá bom? Então vamos lá, gente. O que é o ideal pra gente conseguir ter esse controle na hora de comer o doce, né? Primeiro ponto é você não se restringir, né? Então é você não deixar de comer, né? A partir do momento que você restringe, que você fica muito tempo sem comer algo que você gosta, você acaba depois de certo, você até aguenta um período, né? Então vamos supor que você aguenta ali uns 10 dias, 15 dias, tem gente que às vezes não chega a uma semana. E só que aí a partir do momento que você ficou esse tempo sem comer, quando você vai comer o doce, você perde controle, porque você ficou tanto tempo sem colocar ali na boca, sem comer algo que você gosta muito, e aí você não tem controle nenhum, você vai comer desesperadamente, como se não houvesse fim, né? Então, o primeiro ponto é você não restringir, tá? O que nos leva a um segundo ponto, você não tem que restringir, mas é importante que você programe, tá? Sempre que possível, programe quando você vai comer esse doce, tá? Então, por exemplo, eu tô com vontade de comer um pudim. Será que tem necessidade de eu comer esse pudim agora? Né? Eu preciso dele agora? Ou eu consigo esperar, por exemplo, até quarta-feira para eu comer ele como uma sobremesa e aí eu como uma fatia? Porque você programando, você já está colocando no seu cérebro ali que você vai comer aquele pudim, por exemplo, em um determinado momento. Então você sabe que você não está restringindo nada, né? E você já consegue estipular a quantidade que você vai comer. Isso evita de dar aqueles gatilhos, né? De na hora que você está comendo, você começa a comer
não sabendo quando que é a próxima vez que você vai comer, e você vai no embalo, né? E você fala, ainda tá gostoso, vou comer mais um pedacinho aqui, porque vai saber quando que eu vou comer isso daqui de novo, né? Então, programar também essa ingestão desses doces ajuda muito, tá? Vai ajudar bastante mesmo vocês terem isso já na consciência, na cabeça, principalmente em relação à quantidade, tá bom? Outro ponto importante também é você não comer esse doce sozinho, né? Então, por exemplo, muitas pessoas pensam o quê? Ah, à tarde, em vez de eu tomar meu lanche da tarde, então eu tô com vontade de comer doce, eu vou comer só o doce. E aí vai e come o doce sozinho. No momento que você come um doce sozinho, você tá elevando, né? Você entra no que a gente chama de ciclo do açúcar. O que é esse ciclo do açúcar? É bom eu explicar para vocês que eu acho que vocês entendendo o mecanismo que acontece é mais fácil de vocês conseguirem aplicar depois a nossa forma aí de comer o doce, tá bom? Esse mecanismo aí desse ciclo de açúcar é o seguinte, você come, vai te dar uma vontade de comer o doce, você vai comer e aí esse doce vai te liberar dopamina. Essa dopamina, ela é onde cria aí um vício pelo açúcar, tá? Oi, Flávia. E aí esse açúcar entrou no seu sangue, vai elevar insulina, né? Vai elevar insulina no seu corpo e glicose, tá? Vai dar um pico de glicose. E aí esse pico, do mesmo jeito de glicose que subiu, ele vai despencar. Na hora que ele despencou, a insulina vai continuar ali no seu corpo, tá? Essa insulina, ela circulante no seu corpo, ela vai gerar o quê? Gordura abdominal, que ninguém quer, né? Então já começa por aí também um ponto da gente tomar cuidado em comer o doce sozinho, tá? Que aí você deixa essa insulina ali que vai gerar toda essa gordurinha aqui na região abdominal. E aí depois disso, o que vai acontecer? Como o açúcar despencou, o seu corpo ele vai pedir por mais açúcar, né? Porque ele precisa de mais glicose, ele tem ali insulina circulando, ele precisa de mais glicose, e aí vai te dar o quê? Uma fome constante e mais vontade por doce. E aí você começa esse ciclo todinho de novo. É onde normalmente você acaba de comer um doce, dá uns 30, 40 minutos você tá buscando outra coisa. E aí se você come outro doce, o que vai acontecer? Em 30, 40 minutos você vai buscar outro doce. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, qual que é o melhor momento? O melhor momento, Beninho, eu já respondo, tá? Mas o melhor momento de você comer o doce, vamos supor, como uma sobremesa do almoço, por exemplo, tá? Porque aí no almoço você teve proteína, você teve fibra, você teve outros nutrientes que não vão gerar esse pico de glicose, né? Então você consegue ter um controle maior sobre isso. Além do mais, você já vai ter, né? Já vai estar satisfeito ali, já vai ter se alimentado. Então você também não vai comer por fome, você vai comer exatamente por uma vontadezinha de doce. E aí você não tem esse pico de glicose, né? Vamos supor, a Ana perguntou o que pode comer junto com o doce, né? Vamos supor que você vai comer à tarde, que é a tarde que te bateu a vontade do doce, né? Então, de repente, você pode comer uma fatia do doce e depois você comer um iogurte natural com uma fruta, você pode comer uma fatia de queijo, uma fruta com aveia, você pode tomar um iogurte que seja à base aí de proteína. Então, assim, você ter alguma outra coisa junto pra gente equilibrar essa glicose, tá? Mas ainda assim, o melhor horário seria como uma sobremesa, principalmente no horário do almoço, tá? Porque à noite também não é um horário tão legal, porque o seu organismo ele tá começando a reduzir o metabolismo. E aí não é interessante a gente colocar açúcar, que é algo que eleva um pouquinho, tá? Então é bom a gente colocar isso no período aí depois do almoço. Agora faz sentido a minha pochetinha. Então vamos melhorar, né, Júlia, para não ter mais a pochetinha aí, então. E aí, além disso, o que também é interessante? E aí entra, né, a gente aprender a comer doce, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Deixa eu ver aqui, a Gabi tá perguntando, salada de fruta é muito calórico para um lanche da tarde? Não, Gabi, de forma nenhuma. É ótimo como lanche da tarde,
Só que aí ela entra nesse mesmo esquema de elevar a glicose, tá, Gabi? Então, seria interessante uma salada de fruta com uma aveia, com o leite em pó polvilhado, com um pouquinho de iogurte natural, para a gente também conseguir ter esse controle de glicemia, tá bom? Mas é uma ótima opção, sim, para lanche da tarde, tá? E aí a gente voltei, né? Como comer esse doce. Todo mundo aqui tá com docinho aí? A Ana já falou que não, e o restante? Vocês estão com doce aí? Como que tá? Fala aqui pra mim, pra eu saber exatamente que se vocês têm docinho, se não tem, pra eu saber como que eu vou trabalhar com vocês. Aqui, gente, por que que a gente, enquanto vocês vão me respondendo aí, por que que eu tô pegando nessa questão da gente aprender a comer o doce, né? Porque muitas vezes a gente come de que forma? A gente põe o doce na boca, a gente mastiga e a gente engole, certo? E não é o correto, né? Porque quando a gente faz isso, você não dá tempo do seu organismo entender que está entrando açúcar, tá? Então, você acaba não tendo esse controle, né? Na hora que a gente põe o alimento na boca, você mastigou, engoliu, você não sentiu nem o sabor, né? Você não tá usando todos os sentidos, porque pra gente conseguir sentir o sabor aí do alimento, você tem que usar todos os sentidos, os 5 sentidos, tá? Parece bobeira a gente falar, mas é real, tá? Então a gente tem que usar o tato, o olfato, a visão, o paladar, tá? A gente tem que usar tudo porque é onde o nosso corpo ele vai ativando ali os sensores, ele vai ativando a nossa digestão, tá? Em todos os momentos. Ó, a galera tá preparada aqui, né? Tem goiabada, tem chocolate, doce de leite. Aí sim, hein, pessoal? Por que eu pedi para vocês goiabada com queijo? Por que eu pedi para vocês trazerem o doce, né? Porque uma coisa é eu só falar, vocês ouvirem e depois colocar em prática. Outra coisa é vocês fazerem aqui comigo e vocês já me darem o feedback de vocês, né? Porque aí eu vou conseguir ajudar ainda mais vocês a terem esse controle, tá? Porque não adianta a gente falar só em programar a hora de comer o doce, a gente falar o momento certo de comer o doce, tá? A gente também tem que aprender a forma correta de comer, tá? E sim, Flávia, hoje pode. Na verdade, a Flávia também passa comigo, a minha paciente, mas meus pacientes sabem que comigo pode, né, Flá? Não tem problema. A gente tendo equilíbrio aí, a gente consegue ajustar. Tem paciente que às vezes precisa de um docinho todo dia, a gente dá um jeito, não tem problema nenhum, né? Mas é só a gente trabalhando essa questão mesmo da gente comer direitinho, tá bom? Então vamos lá, agora eu quero que vocês peguem aí, não vou deixar o docinho de vocês muito pro final não, senão vocês vão ficar aí, daqui a pouco vão comer o doce antes de eu falar para vocês comerem. Então vamos lá, deixa eu só descer aqui os comentários, tá? Peguem o docinho aí de vocês, se vocês, quem tá com a goiabada aí, já corta o pedaço da goiabada que vai comer aqui comigo. O que é o ideal do doce, tá legal? Se for chocolate, peguem aí uma porçãozinha assim, mais ou menos, do tamanho do seu dedo, tá? Se for um bolo, se for a goiabada, também pega a porçãozinha de um tamanho assim, que seja do tamanho dos seus 2 dedos, tá bom? E separa aí pra gente já começar. Não comam ainda. E se for chocolate, algo embalado, ainda deixa embaladinho, tá? Não mexe não. A Fabiana falou aqui que sempre depois do almoço e janta come um docinho. Legal, Fabi. Tenta só fazer o seguinte, Fabi, para não te interferir tanto no seu objetivo, né? Tenta começar tirando da janta e deixando só após o almoço, tá? De repente, esse seu doce depois da janta não seja nem tanto à vontade pelo doce, tá? Seja uma questão de você estar
precisando melhorar a sua parte hormonal e o seu corpo tá buscando isso nesse doce. Por isso que aí você tá comendo esse doce também à noite, tá? Então, tenta encontrar aí coisas que você gosta de fazer no dia a dia, que aí você também consegue ter um controle maior sobre isso, tá? Foi até legal você falar que é outro ponto também pra gente aprender a ter controle aí na hora de comer o doce, tá? É você fazer atividades ao longo do dia para evitar de você estar comendo doce simplesmente por um conforto emocional, tá? É muito importante isso, gente. Também não pode comer para amenizar emoções, tá? Então vamos lá, docinhos à mão aí. Que agora eu vou falar para vocês? Primeiro de tudo, lembrem que eu falei que a gente vai usar todos os sentidos, tá bom? Então é importante que vocês façam, tá? Tem gente que às vezes faz numa boa, tem gente que às vezes fica falando, ah não, essa parte eu não vou fazer, vou pular. Não pula, faz tudo e aí no final vocês vão me contar aqui o que vocês acharam, como que foi a experiência, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu preciso que vocês estejam totalmente presentes aqui comigo, tá? De verdade. Isso não só agora, tá? Todo momento que vocês forem comer um doce, vocês têm que estar presentes, tá? O que é estar presente? É você olhar o que você está comendo, você saber o que você está comendo, né? E não aquela situação de você pegar um brigadeiro, uma panela de brigadeiro e comer na frente da TV lá assistindo, porque aí você não consegue ter controle nenhum, tá? Porque aí o seu corpo ele vai se desligar, sua mente ela vai se desligar e você não vai conseguir ter esse autocontrole que é o que a gente está buscando aqui, tá bom? Então estejam presentes agora. Se tiver TV ligada por perto, desliga e vamos prestar atenção no que vocês vão comer, tá bom? Segundo ponto, agora eu quero que vocês comecem a desembalar, se tiver alguma coisa aí que esteja embalada ainda, se for um chocolate, a goiabada se ainda estiver embalada, vai tirando a embalagem devagar, tá? Sente o cheiro do doce de vocês, isso é algo muito importante. Muitas vezes a gente já põe na boca, a gente não sabe nem o cheiro que tem, né, o alimento que a gente está comendo, o doce que a gente está comendo. E o olfato, ele é muito interessante, porque ele já faz começar a vir mais ainda essa vontade da gente comer o alimento, tá? Então, sente o cheiro dele, lembre do que esse cheiro remete a vocês, tá bom? Se traz alguma lembrança, de repente, às vezes vocês pegaram algum alimento que traz alguma lembrança afetiva também, né? E o olfato, ele pode trazer isso na sua memória também, tá bom? Agora eu quero que vocês partam esse doce de vocês em vários pedaços pequenininhos, tá? Então aproveita esse momento que você vai partir para você sentir a textura, né? Se é uma textura mais molinha, se é mais crocante, se ele é mais durinho. Então presta atenção na textura e parte em pedacinhos bem pequenos, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Se você tem um quadradinho, né, mais ou menos desse tamanho assim, de chocolate, você vai partir ele em 4, tá? E aí o restante também, corta ele em pedacinhos. Corta, hein, gente? Não vale me enganar, não. E aí, vocês estão cortando? Como que tá? O docinho de vocês, tá indo ok? Já colocaram tudo na boca e não me esperaram? Como que tá indo? Conta aqui pra mim. Vamos lá. Cortaram em pedacinhos? Agora eu quero que vocês peguem um desses pedacinhos. Vocês vão levar na boca. Tá cortando ainda? Fala, então beleza, vou esperar. Da Ju é cremoso. Legal. Não dá pra cortar, Ju, beleza. Não tem problema, mas aí pega uma colherinha menor, se você já tiver aí com uma colher menor, uma colherzinha de café, aí usa a colherzinha menor. Se você só tiver com uma colher grande, aí você vai pegando porções pequenas, tá? Na hora de pôr na boca. É importante que você não ponha uma quantidade muito grande, tá bom? Porque a gente precisa
fazer com que o nosso corpo, ele veja que tá entrando esse doce e a gente também não precisa comer tudo de uma vez. Porque se você comer tudo de uma vez, você perde o controle e você vai querer mais, tá bom? Então não tem problema que ele é cremosinho não, mas aí você já conseguiu ver a consistência dele, né? Já tem a nossa textura aí do cremosinho, tá? E isso é legal, né, Ju? Quando a gente cheira aí, a Fá também já tá ok, a Ana. Quando a gente cheira o doce, quando a gente começa a mexer nele, a nossa saliva já, a nossa boca já começa a salivar, né? Então é algo que também já faz parte do nosso processo aí digestório, né? Então você já começa a salivar e o seu corpo ele começa a se preparar para receber esse alimento, tá bom? Então isso que é interessante também. Então agora docinhos cortados, separados. Agora vamos lá então, pega um pedacinho pequenininho, coloca na ponta da língua, tá? A Ju que tá com o doce cremoso, pega a colher, tá, Ju? Também na ponta da língua. Não engole ainda, deixa esse doce um pouquinho na ponta da língua, que é onde a gente tem as papilas aí gustativas pelo doce, tá? É onde a gente tem as papilas que reconhecem o sabor doce, então por isso que é importante pôr na ponta da língua. E aí você vai passar esse doce aí pela boca inteira, tá? Pode passar esse doce por toda a boca. O da Ju, como é mais cremosinho, não vai ter como ela ficar com ele muito tempo na boca, então passou pela boca, engole, tá, Ju? Quem tá aí com doce de leite, chocolate, o doce de leite cremoso também não dá muito, né? Então, você ficou um pouquinho ali, deixa um pouquinho na língua, passou na boca, engole. Quem tá com chocolate, deixa esse chocolate dissolver um pouco, tá? Deixa ele começar a derreter, para você sentir o sabor dele, sentir o sabor ali do cacau, né? Se for um chocolate ao leite, você vai sentir mais ainda o sabor doce dele, mais o açúcar dele, tá? E isso é extremamente importante você fazer esse processo, tá bom? De deixar na ponta da língua, porque é assim que o seu corpo vai reconhecer a entrada desse doce, tá? Não adianta vocês colocarem lá no final da boca já engolir, que seu corpo não vai reconhecer doce nenhum. E aí você não vai conseguir ter controle, tá? Então, feito isso, agora com cada pedacinho desse, vocês vão fazer esse mesmo processo, tá? Se precisar, toma um golinho de água entre um pedacinho e outro, para você sentir mais ainda o sabor, porque aí você dá uma limpada na papila e aí você vai sentir mais ainda o sabor, tá bom? A Ju sentiu um salgadinho no meio do doce. O seu é o doce de goiabada, né? É a goiabada, né, Ju? Deixa eu ver aqui. O que acontece, Ju? No momento que você deixa o alimento mais na boca e passa pela boca inteira, você passa a reconhecer mais o alimento. De repente pode ser algo um pouquinho mais azedinho, algum ingrediente diferente que tem aí na sua goiabada, tá? Mas é normal você sentir diferente quando você come dessa forma do que quando a gente come ali na forma tradicional, vamos dizer assim, né? Que é pôr na boca, mastigar e engolir. A Ana falou aqui que sente mais o sabor, é verdade, Ana. Ana é minha filha, tá, gente? Pra quem não sabe, ela também tá fazendo aí o... Ela já faz aqui em casa, mas ela tá acompanhando aí também, fazendo com vocês. A Maiara, o chocolate amargo fica mais saboroso. É verdade, Ma. Isso é até uma missão que eu ia dar aqui no final aqui pra vocês. Pra quem não tá acostumado a comer chocolate amargo, fazer o teste com chocolate amargo. Porque muita gente tem a sensação de que o chocolate amargo é ruim. E aí, quando faz esse processo, né, percebe mais o sabor doce do chocolate amargo. E aí fica uma delícia. Então, é algo também aí que vocês podem experimentar, tá? Para quem não tá habituado a comer um chocolate meio amargo, faz o teste com um chocolate que seja aí 60%, 70%. Faz esse teste com chocolate amargo que vocês vão ver a diferença, tá? A Flávia colocou que a sensação é que foi bastante, mas só comi um quadradinho. Exato, Flá, é isso mesmo.
o seu corpo, por que que acontece isso? Quando você não deixa o doce na ponta da língua, o seu corpo ele não está recebendo informação, o seu cérebro não recebe informação de que está entrando doce, né? E aí você vai precisar de mais, você vai querer mais, mais e mais. A partir do momento que você põe o doce na ponta da língua, você está ativando as papilas. Então elas ficam lá alvoroçadas. E aí elas mandam a informação para o seu cérebro, falando, ó, tá entrando açúcar. E aí a gente consegue ter esse controle maior, né? Então a gente consegue se satisfazer mais rápido, vamos dizer assim, né? Então um pedaço que normalmente você comeria 2, 3, um doce que você comia 2, 3 pedaços, com um pedaço você se satisfaz, né? Então por isso que é importante todas as vezes que for comer o doce, comer dessa forma, tá legal? Parece mágica, realmente. Eu tô no meu bendito cacau 70%, delícia, ele derretendo. A Dani, é o com damasco Dani. A Dani fez um chocolate com bendito cacau com recheio de damasco. Fica uma ideia aí pra vocês, galera. Deixa eu ver, a Nath. Esse método serve para salgados também? Nath, você tem que fazer esse método de mastigar bem, só que aí para salgado já não serve na ponta da língua, tá? Você já põe, o salgado normalmente é embaixo da língua. Então, serve da mesma forma se você ficar, né, passando o salgado pela boca inteira, tá? Aí você consegue ter esse controle também, porque o seu corpo vai entender que tá entrando também, tá? Então, você passa sempre o alimento pela boca inteira, independente de qual seja o alimento, porque assim você consegue contemplar toda a língua e aí você ativa as papilas certinhas, tá bom? Tô sentindo o meu doce mais doce, exatamente, é esse o intuito, Ju. É esse o nosso intuito, é fazer com que você sinta mais o sabor, né? Porque às vezes a gente come um chocolate ao leite tão rápido, por exemplo, é que o seu era goiabada. Vamos voltar, vou até usar goiabada aqui. Você come a goiabada tão rápido, né? É natural isso das pessoas. E você não sente o açúcar. E aí é onde você não tem controle, você vai comendo mais, mais e mais. Um quadradinho até enjoa. É isso mesmo, Flá. Acabou de damasco. Peguei uma gota dele original mesmo. Fiz com damasco e castanha de caju semana passada. Ficou incrível também. Ai, que legal, Dani. A Dani dá várias ideias aí de docinhos, de receitas, né, Dani? Dá muita diferença. É isso mesmo, gente. Era isso mesmo que eu queria que vocês sentissem. Só que eu não quero que vocês deixem isso só aqui, né? Só para esse momento que a gente fez aqui. Eu quero que vocês levem isso para a vida de vocês. Para todas as vezes que vocês forem comer um doce, vocês comerem dessa forma, né? Porque é isso que vai te ajudar, é mais do que programar o doce, é mais do que você não restringir, é você comer dessa forma que vai te ajudar a ter o autocontrole na hora de comer o doce, tá? Então, não deixem de fazer isso com todos os doces que vocês forem comer, tá bom? Isso é muito importante. E vocês sentiram diferença também quando vocês cheiraram o doce, quando prestaram mais atenção nele ou não? Foi só essa questão mesmo de colocar na ponta da língua? Conta aqui pra mim. Deixa eu ver se eu respondi todo mundo ou se eu pulei alguém. E aí, gente, o que eu também quero Opa, peraí. O que eu quero também falar aqui com vocês? Sim, o cheiro ajuda, lembranças boas. Sim, Flá, aproveitando que você falou isso, às vezes acontece muito isso também, né? De às vezes a gente passar em um lugar, a gente não tá nem com vontade de comer um doce. Mas aí quando a gente sente o cheirinho, às vezes lembra, né, algum lugar, algum momento, e aquilo faz até você ter vontade de comer o doce também, né? E aí quando você for comer, é importante você fazer isso de novo. Mesmo que você já sentiu o cheirinho, né?
cheira de novo para conseguir aproveitar ao máximo aí do doce que você tem, tá bom? Acho que observar e sentir o cheiro foi uma preparação para comer o doce. Isso mesmo, Ju. Nossa boca até saliva mais, né? Quando a gente está sentindo o cheiro ali do doce. Quando cheirei, deu mais vontade de comer o doce. O cheiro para mim parece que abriu a vontade de comer o doce. Boa noite, Ricardo. Então, realmente, né? Quando a gente cheira, dá mais vontade mesmo da gente comer o doce, porque a gente começa a ativar já, né? As papilas, a gente ativa a digestão, a gente ativa a salivação, ativa bastante coisa. Então, dá essa vontade mesmo. Só que aí você comendo da forma correta, você consegue controlar, né? Porque comendo desse jeito que a gente comeu aqui agora, você não vai conseguir comer muito doce, né? Porque vocês mesmos falaram que começou a ficar mais doce, né? Um pedacinho só já satisfez, então você não vai conseguir comer aquele monte de doce que você comeria de repente se você só colocasse ali o doce para dentro, né? Sem fazer todo esse processo. Então, espero que vocês façam isso para a vida de vocês, hein? Não esqueçam, senão vão levar tudo pro chão de orelha. Aí, galera, o que eu queria falar aqui para vocês também, né? Lógico que às vezes quando a gente está em reeducação alimentar, independente aí do processo de vocês, é importante, né? Você tentar fazer doces mais saudáveis, tudo mais. Mas quando vocês tiverem vontade de comer um brigadeiro, come um brigadeiro, come sem culpa, tá? Comer com culpa é a pior coisa. Ah, então com vontade de comer um pudim, come um pudim. Não precisa comer o pudim inteiro, né? Come uma fatia dessa forma aí que eu ensinei pra vocês, tá? Não deixem de comer. Mas sempre que você conseguir, em outros momentos, comer doces mais saudáveis, coma também, faça, invente, né? E para quem estiver no canal do Telegram, sexta-feira eu vou disponibilizar um e-book novo que eu estou fazendo com opções de doces saudáveis. Então, para quem ainda não está no canal do Telegram, depois tem o link na bio, tá? Ou é só procurar como no Telegram como Nutri Gisele Fernandes, que aí vocês conseguem entrar no canal, tá? E aí sexta-feira eu vou disponibilizar esse e-book lá para vocês com doces saudáveis. Mas lembrando, deu vontade de comer um docinho que vocês gostem muito, não deixem de comer. Porque senão, quando vocês forem comer ele, se você ficar muito tempo sem comer, você vai perder controle e aí não vai funcionar, nada que você faça vai funcionar, tá bom? Isso mesmo, Aninha. É bem diferente, né, quando a gente come dessa forma. Dá outra sensação, né? A gente passa a sentir melhor aí o saborzinho doce. Fica ainda mais gostoso nossos doces, né? Bom, galera, então é isso que eu queria fazer. Faz uma parceria com a Dani. Tô quase fazendo, viu, Ju? A Dani manda várias fotinhos aí com receitinhas boas. Aí, Dani, fica a dica, hein? Posta mais lá no Instagram que aí eu compartilho com o pessoal aqui. Galera, peraí que eu tô com uma colinha aqui que eu esqueci que eu ia falar pra vocês. Eu vou aproveitar e deixar aqui pra vocês uma missãozinha, tá bom? Duas missões, na verdade. Uma eu já até comentei aqui no meio da live aqui com vocês, pra vocês fazerem o teste com o chocolate meio amargo, tá? Façam de verdade, depois vem me contar, principalmente para quem não gosta, para quem fala que não gosta e nunca experimentou, para quem acha que não vai gostar, faz esse teste com chocolate meio amargo, tá? De 55% aí para cima, tá bom? E depois me conta o que achou. Esse teste é muito legal, eu já fiz várias vezes no consultório com quem falava pra mim que não gostava de forma nenhuma de chocolate meio amargo. Meus pacientes sabem que eu tenho chocolate no consultório. Eles estão aqui para não deixarem eu mentir. E
Eu fiz toda vez que eu faço esse teste, não tem uma pessoa que não goste do chocolate meio amargo, né? Mesmo as pessoas que falam, ah, não, já experimentei, não gosto, quando faz esse processo, passa a gostar, tá? E aí passa a ser um queridinho. E aí é uma opção para você ter aí com mais frequência. Vamos supor que todos os dias você conseguiria comer esse seu chocolatinho meio amargo e deixar seus doces mesmo, né? Para quando você realmente tiver vontade. Assim você pode comer doce todo dia e de uma forma aí que não te prejudique, tá bom? 70% é gostoso, dá para acostumar. Dá assim fácil, né, Má? Para quem já me ouviu falando aqui, sabe? Minha filha tá aqui, ela não vai deixar eu mentir. Ela mesma me chamava de nutricionista de doce. Eu era uma pessoa que comia muito doce, mas muito mesmo. Eu não tinha controle. E eu não gostava de chocolate meio amargo, nada disso. E hoje eu adoro também os 70%. Tenho controle total. Então, se eu conseguir, cada um de vocês que está aqui comigo hoje consegue também, tá? Eu não sou melhor do que ninguém. Então, todo mundo que está aqui consegue também melhorar aí esse consumo de doce, ter esse controle, né? Consegue mudar o paladar. Isso, Ju, leu meus pensamentos. Na hora que eu falei, apareceu aqui sua mensagem, a questão de paladar, é isso mesmo. Nosso paladar a gente consegue mudar ele, né? Ele não é o mesmo desde quando a gente nasceu até quando a gente ficar velhinho. A gente muda, né? Nosso paladar muda e cabe a nós mesmos mudar, né? Essa forma mudar o nosso paladar, né? Então a gente tem que estar aberto para isso. Não adianta colocar na cabeça eu não gosto, eu não consigo, eu não posso, né? Você consegue, você pode e basta você querer, né? Você querendo, você vai conseguir fazer, tá bom? Quero me livrar desse vício. Flá, você consegue, Flá. O seu é uma questão de você conseguir trabalhar também a parte emocional, né? Então tá muito relacionado aí também ao emocional. E o chocolate, o doce em si, né? Não o chocolate, o doce em si, ele tem esse poder de trazer um conforto emocional pra gente, porque ele libera serotonina, libera dopamina, então libera o hormônio do prazer, né? E quando a gente tá cansado, estressado, ansioso com alguma coisa, a gente tende a ir pro doce, né? Então esse vício às vezes pode ser também decorrente a isso, né? E não apenas pela vontade de comer, tá bom? É questão de queremos que nosso paladar mude, isso mesmo, Aninha. É muito bom quando a Nutri entende o que os pacientes passam e acho que o fato de você já ter passado por essas situações aproxima você da gente. Sem dúvida nenhuma, Dani, eu concordo plenamente com você, porque aí eu conheço, né? Eu sei exatamente o que vocês passaram, o que vocês estão passando, né? Porque eu já passei também. Então fica mais fácil realmente de eu entender a cabecinha aí de vocês também. E aí eu consigo chegar ainda mais perto aí de vocês. Bom, galera, então voltando lá, né? Nossa primeira missão, que é o do chocolate meio amargo, de fazer o teste. E a segunda missão, para quem estiver lá no canal do Telegram que recebeu o e-book, se vocês fizerem alguma receita lá do e-book, posta aqui depois no Instagram, me marca que eu quero ver vocês todas em ação aí, todos em ação. Colocando em prática, tá? Eu tô dedicando aqui parte do meu tempo para preparar com todo carinho esse e-book com vocês, com algumas receitinhas gostosas. Então, é só isso que eu tô pedindo para vocês. Posta aqui depois para mim, compartilha comigo, me marca, enfim, o que for, para eu ver vocês se colocando em ação, para eu ver que realmente meu material tá ajudando vocês de alguma forma, tá bom? Lembrando que o canal do Telegram ele é gratuito, tá bom, pessoal? Vocês não têm que pagar nada por isso, não. Já percebi que quando me descontrolo são em momentos de estresse. Exato, Ju. É o seu corpo pedindo por prazer. E o nosso cérebro, ele sabe que o açúcar tem esse poder, tá? Então, é importante você criar outras situações que não sejam ir em busca do açúcar, tá? Colocar outra coisa no lugar que você goste de fazer. E assim, quando você tiver esses momentos, ao invés de ir pro doce, você consegue fazer isso de outra forma. Porque quando a gente come o doce
por um conforto emocional, dificilmente você vai conseguir ter controle, tá? Você pode fazer esse processo todinho aqui que eu ensinei para vocês. Você não vai conseguir ter controle porque o seu corpo ele tá buscando por prazer. E aí você vai até ali, pode ser que você coma um pedacinho, vai passar 30, 40 minutos, o emocional vai continuar, porque o doce ele não vai ter resolvido os seus problemas. Então vai passar uns 30, 40 minutinhos, na hora que a sua glicose despencar ali de novo, o seu corpo ele vai pedir por mais, para continuar liberando o hormônio do prazer ali, tá bom? Só que aí você vai ficar naquele famoso ciclo do açúcar que eu falei no comecinho aqui para vocês, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso. Comer quando tiver com vontade, aí você se programa, come direitinho, tá bom? Agora, comer por conforto emocional, dificilmente você vai conseguir ter controle. Aí cabe até aqui, de repente, a gente fazer uma live aqui a respeito disso, né? Como a gente conseguir amenizar aí esse conforto emocional, diferenciando, né? A fome emocional da fome orgânica que a gente fala, né? Que é a fome real ali. Tá bom? Vou deixar até aqui como uma sugestão, de repente, da gente abordar outro dia aqui, tá bom? Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês realmente apliquem aí na rotina de vocês, tá bom? Comam doces pra sentirem bem, sentirem feliz, tá? Pra matar a vontade, não comam pra se sentir culpados depois, tá bom? A gente tem que aprender que a alimentação ela é para ser prazerosa. E esse método aqui, ele traz esse prazer para vocês, tá? Então, a alimentação ela não é para te trazer culpa, não, de forma nenhuma, tá? Então, comam sempre para sentir prazer e não para sentir culpa depois, tá bom? Meu muito obrigado para vocês. Eu que agradeço a presença aqui de vocês. Sem vocês, a live aqui não ia acontecer da forma que eu queria. Então, muito obrigada por trazerem aí os docinhos. Pode deixar, Ju, já vou anotar aqui e vou trazer como tema, tá bom? E aproveitando também, eu vou deixar depois uma caixinha no Stories para sugestões de tema, tá? Então, se vocês tiverem algum tema que vocês queiram que eu traga aqui para live, manda para mim que aí a gente faz mais lives aqui, tá bom? E aí eu trago exatamente o que vocês estão precisando aí de tema, tá bom? Um beijo, eu que agradeço a todos vocês aí pela companhia aqui nessa segunda noite. Uma boa semana aí para todo mundo, tá bom? Um beijo, gente!